Nós vamos fazer assim, vamos hoje ler o capítulo 4, desculpe, capítulo 1, versículo 4, até o versículo 8. E vou fazer uma pequena revisão rápida do que nós já falamos, e depois, então, vamos entrar tomar um pouco de um esboço do Apocalipse, vamos fazer assim algo panorâmico, e depois vamos entrar na análise desse texto aqui que nós vamos ler, ok? Então, vamos procurar fazer nesse estilo, espero que dê tudo certo. Nós temos aí 40 minutos para procurarmos estudar aqui esses pontos, tá bem? Então, eu vou pedir que o Paulo possa ler para nós o capítulo 1, versículo 4 ao versículo 8. Então, nós vamos ouvir com atenção e depois, então, entramos nos pormenores. Dedicação às 7 igrejas da Ásia. Capítulo 1, versículo 4. João, às 7 igrejas que estão na Ásia. Graça e paz seja convosco da parte daquele que é, e que era, e que há de vir, e dos 7 Espíritos que estão diante do seu trono. E da parte de Jesus Cristo, que é fiel testemunha, o primogênito dos mortos, e o príncipe dos reis da terra. Aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. E nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A ele glória e poder para todos sempre. Amém. Eis que vem com as nuvens e todo olho o verá, até os mesmos que os transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim. Amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, e que era, e que há de vir, o Todo-Poderoso. Amém. Então, aí está pelo menos, alguns pontos que vamos estudar. Eu vou partilhar a minha tela e aí, então, nós vamos fazer brevemente algo assim, bem rápido sobre o que nós já vimos, para que outros possam, os que estão chegando, a Keren acabou de chegar também, seja bem-vinda, está lá no Brasil, em Bauru, se não me engano. Então, nós demos aquela introdução, já temos, hoje é o terceiro encontro nosso, não é? Então, falamos aqui sobre a ênfase dessa revelação, falamos o que significa Apocalipse, tratamos sobre essa questão do desvendamento, nos fala pelo menos 3 pontos fundamentais, né? O triunfo futuro e final de Cristo, a segunda volta de Cristo, a plena concretização do reino, falamos um pouco sobre o reino de Deus, e o encorajamento, o consolo, o conforto para os cristãos que estão a enfrentar a hostilidade de uma sociedade incrédula anticristã, não é? Já na segunda parte, no segundo estudo, nós tratamos sobre quem é e quem foi o João apóstolo, quem era ele e por que ele foi escolhido, foi um instrumento para registrar esta revelação. Falamos um pouco da data, né? Quando foi escrito, em que época e sob qual o império, que foi o império de Domiciano, não é? Logo depois de Nero, então, vem o imperador Domiciano, que foi cruel com a igreja. Falamos a respeito dos destinatários, nós vamos voltar, então, daqui a pouco a esses destinatários, não é?
Aí está um pequeno mapa que nós falamos, pelo menos sinalizando ali as 7 igrejas, né? As 7 igrejas do Apocalipse, são os destinatários desse registro, onde foi que João, de onde partiu esse registro, né? Foi a partir de Patmos. Falamos sobre as escolas, né? As escolas preteristas, a escola preterista, a escola historicista, falamos sobre a futurista e falamos também sobre a escola simbólica. São as escolas que dão essa interpretação, pelo menos 4 diversificadas aí, essas escolas, né? Agora, começamos a tratar um pouco sobre esse aspecto mais amplo do Apocalipse, né? E fizemos esse pequeno gráfico, falando um pouco sobre o tempo cronos, o tempo da igreja, o tempo de Deus, né? o que envolve o reino de Deus. Falamos sobre esse presente eterno de Deus, né, que envolve toda a história, toda a nossa história da humanidade. Falamos sobre isso, falamos um pouco sobre, dando uma noção do que seja esse mundo, o mundo, o reino e a igreja. Esta igreja, a igreja visível, que está nesse mundo visível, mas que é envolvida pelo mundo invisível, né? E falamos também sobre esses governos aí, né? Então, hoje, desculpe, na última vez, nós tratamos sobre alguns pontos a respeito do livro em si, né? Falamos um bocadinho sobre o simbolismo do Apocalipse. Nós vamos terminar aí essa parte, ok? Falamos sobre o simbolismo, como é que nós devemos ver este livro, não em uma sucessão cronológica, mas em múltiplas camadas de acontecimentos, né? Algumas dessas visões, elas não são subsequentes, mas elas acontecem no mesmo tempo, ao mesmo tempo, né? Falamos sobre o Apocalipse como profecia, que representa um futuro em uma perspectiva de passado e presente. Então, a questão de passado, presente e futuro, às vezes, pode gerar uma certa dificuldade para o entendimento. Comentamos a respeito dos símbolos das bestas, das testemunhas, o falso profeta. É claro que tudo isso nós vamos ver mais a miúde quando pegarmos capítulo por capítulo, né? Agora, nós falamos sobre, na aula passada, no estudo passado, sobre a quem esse registro é dirigido, não somente aos contemporâneos de João, mas também aos cristãos de todas as épocas. O Apocalipse, esse evento do juízo de Deus vai se repetir várias vezes no livro do Apocalipse, com várias nuances e com símbolos ou com sinais diferentes, né? Mas, ao mesmo tempo, é uma grande sincronização desses eventos. Então, o que deve chamar nossa atenção quando vamos estudar é que o olhar de Deus percebe simultaneamente o passado, o presente e o futuro. Quando nós pensamos em Deus, ele está vendo tudo ao mesmo tempo. Está vendo o passado, está vendo antes, na eternidade, não é? Como nos diz Efésios capítulo 1, fomos eleitos desde a fundação do mundo, não é? Ou antes que o mundo viesse a existir. Então, ao mesmo tempo, ele vê a nossa vida e vê o nosso futuro. A mesma coisa também o mundo, né?
outros pontos aqui importantes, né, que nós falamos. Os eventos futuros são descritos como se já tivessem acontecido e alguns do passado como se fossem presentes. Por exemplo, quando nós vamos estudar o capítulo 12, nós vamos ver com detalhes quando justamente há o conflito dos anjos na dimensão celestial, a expulsão de Satanás do céu e já então entrando na história da igreja, na história do cristianismo. O nascimento de Nosso Senhor, tudo dentro do capítulo 12. Então, o capítulo 12, ele fala de eventos que ocorrem na história a partir até mesmo da eternidade. É muito interessante ver o capítulo 12. Né? Por exemplo, a ressurreição dos mártires, e o reino no céu, atravessa todo o Novo Testamento. E ele agora, no capítulo 20, ele é inserido no julgamento do anticristo do falso profeta. Então, esses aspectos, esses eventos que são, para nós, muitas vezes, na nossa compreensão, erroneamente, algo que está acontecendo, ou que vai acontecer futuramente, é algo que já aconteceu. Né? Outro aspecto é a visão apocalíptica, que ela, como eu acabei de dizer, ela vai conter vários elementos de diversas épocas. E, como dissemos, algumas profecias já passaram, por exemplo, o destino das igrejas, das 7 igrejas da Ásia Menor, já aconteceu, não é? O que aconteceu com elas já, de fato, já acabou, não é? Você não tem mais igrejas em Esmirna, em Éfeso, em igrejas de acordo com aquela realidade, né? Historicamente, isso já passou. Então, outros pontos agora que eu quero enfatizar, é essa questão dos focos, né? Os focos, ou o foco do Apocalipse, ou alguns elementos que vão aparecer aí. Por exemplo, a palavra Cordeiro de Deus, ou Cordeiro, a palavra Cordeiro, ela vai aparecer múltiplas vezes no Apocalipse. Então, quando nós falamos do Cordeiro de Deus, nós vamos ter aí, eu sinalizei aí os versículos que aparece a palavra Cordeiro para nós, né? No capítulo 5, versículo 6, 5, 12, 6, 1, 7, 17, 14, 1, 17, 14, 21, 22, 21, 23. Quer dizer, o foco do Apocalipse está em quem? A centralidade não é na igreja. Não é? O centro de tudo está, é claro, em Deus, mas especificamente no Cordeiro. É o Cordeiro que tem o poder de julgar, é o Cordeiro que tem o poder, o direito de abrir os selos, ou de tirar os selos do livro, para que os acontecimentos venham a ocorrer. Então, uma ênfase muito forte é em cima do Cordeiro de Deus. Depois, vocês vão ter acesso a esse material, então vocês podem verificar aí esses versículos, especialmente, por exemplo, capítulo 5, versículo 6, se vocês estão aí com a Bíblia fácil, vocês podem ver, por exemplo, a primeira vez que aparece o Cordeiro aí, é justamente nesse registro aqui de João. Ele diz assim, no versículo 6, capítulo 5, ele diz: eu olhei e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os irmãos, um cordeiro como havendo sido morto. E tinha 7 pontas e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Quer dizer, é claro que há um símbolo, não é? Há uma simbologia a respeito do cordeiro, e não só a figura do animal, não é? Mas há outros símbolos que envolvem o cordeiro aí, não é? Como havendo sido morto, com
cornos e com olhos, e estes olhos que são os Espíritos de Deus, quer dizer, há toda uma simbologia. Outro foco nós vamos perceber é sobre as almas dos mártires. Nós temos dois momentos muito claros a respeito dessas almas, as almas dos mártires, daqueles que foram martirizados. Nós vamos falar com mais detalhes no capítulo 6, quando chegarmos no capítulo 6, versículo 9, nós vamos falar com mais detalhes sobre isso. Vamos ter também uma série de proclamações e de orações do apóstolo João no céu. É interessante isso. João vai orar nessa dimensão celestial e vai expressar justamente essa essência das suas exclamações. Há um relacionamento entre João e os anjos. Há anjos que conversam com João nessa outra dimensão, essa dimensão invisível, né? E é muito interessante que nós vamos analisar depois a palavra arrebatamento. Eu espero que dê tempo para a gente estudar sobre esse arrebatado, né? Quando ele diz que foi arrebatado. Outro aspecto, ponto número 4 aí que vocês estão vendo, é o branqueamento das vestes dos piedosos pelo sangue do Cordeiro, capítulo 7, que é justamente esse momento não é um momento, mas é um período, né? Para o Apocalipse é um momento, mas para nós é um período quando os fiéis estão a receber o selo de Deus, não é? E outro aspecto também muito interessante é o destino da humanidade com a descrição da divina liturgia e o significado espiritual dessa divina liturgia. O que chama a atenção, meus irmãos, é que nessa dimensão invisível está a ocorrer uma liturgia, um culto incessante. Não há uma, como eu diria, não há uma liturgia como a nossa, não há um culto que nós prestamos que começa hoje, termina hoje, mas essa divina liturgia ela se estende por toda a eternidade. É interessante esse aspecto da adoração. E nós vamos tentar verificar como é que nós podemos adaptar o nosso culto a esse estilo da liturgia divina, que nós chamamos de liturgia divina, que é o culto, que é a adoração incessante, que é a adoração dos anjos e dos querubins, serafins e de todos aqueles que estão, nesse momento, adorando ao Senhor. Nesse momento que nós estamos a falar, e porque é uma adoração eterna. É muito interessante a gente analisar aí o capítulo 4, capítulo 5 do Apocalipse, não é? Ok? Agora, vamos olhar para o texto que nós pegamos agora. E nesse texto, nós lemos aí 4 versículos, e eu vou procurar colocar aqui alguns pontos, né? Alguns pontos. Primeiramente, quando o versículo 4, que nós lemos, João, as 7 igrejas que estão na Ásia. Então, nós percebemos algo importante para nós aqui, que o Apocalipse ele é dirigido, ele é destinado a igrejas que existiram. Não existe uma alegoria, não existe uma invenção ou uma ideia simbólica apenas do ponto de vista aqui das igrejas, porque as igrejas foram igrejas históricas, né? Então, eram 7 igrejas, e essas 7 igrejas, veja que é a primeira vez aqui que vai aparecer o número 7. O número 7, ele tem um significado extremamente importante para nós, principalmente aqui no Apocalipse. Por exemplo,
São 7 igrejas, são 7 visões, ou melhor, são 7 selos, são 7 visões, são 7 cálices da ira de Deus, são 7 trombetas que são tocadas. Então, esse número 7, ele deve ser encarado por nós de uma maneira, primeiro, literal, mas, ao mesmo tempo, simbólica. No seu sentido literal, nós temos aí as 7 igrejas, que nós vamos ver aí, capítulo 2 e 3 são as 7 igrejas. Tá? Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. 7 igrejas. Mas, ao mesmo tempo, o número 7, ele é um número que revela a totalidade. Então, o que nós vamos, quando chegarmos nessas 7 igrejas, nós vamos chegar à conclusão de que, embora elas sejam históricas, a ênfase do Apocalipse é usá-las como exemplo de todas as igrejas e de todas as comunidades, de todos os grupos de fé que viveram durante a história da igreja. Então, há aqui determinados pontos de vista diferentes daquilo que eu estou a dizer. Por exemplo, existem interpretações que uma delas, por exemplo, vai comentar que estas igrejas, essas 7 igrejas, elas são 7 períodos, ou 7 grandes períodos da história, quando, na verdade, Éfeso, por exemplo, vai se referir ao primeiro momento da igreja, ao século I, II, III. Depois, então, nós vamos ver, ou melhor, essa interpretação, ela vai colocar, por exemplo, Laodiceia como o último período, que é justamente o período que nós estamos a viver agora. Essa é uma interpretação que é chamada pelos estudiosos dispensacionalistas. Eles criam determinados períodos e vão procurar colocar esses períodos dentro da visão do Apocalipse. Não há uma plena certeza e segurança a respeito dessa interpretação. Até porque nós acabamos de dizer que, dentro da interpretação, a interpretação ela não é cronológica. Então, você não pode interpretar o Apocalipse cronologicamente. E outro aspecto também é uma alegoria. Isso é uma alegoria. O que é uma alegoria? Chega às margens da própria fantasia em si. Nós vamos acabar chegando à conclusão de que, claramente aqui, as 7 igrejas, elas são caracteristicamente as igrejas que viveram durante a história da igreja, desde o princípio até agora. Essas igrejas, elas, na verdade, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, eram igrejas pequenas. Nós, quando pensamos em igrejas aqui, nós não estamos pensando, de acordo com o Apocalipse, no primeiro século, igrejas enormes, como nós temos aqui nos nossos dias, essas mega igrejas de 1.000, 2.000, 2.000, 10.000 pessoas, 100.000 pessoas, essas mega igrejas. Não, a realidade do primeiro século é uma realidade muito diferente da nossa. Então, essas 7 igrejas eram 7 comunidades, eram 7 pequenas comunidades, e que nós precisamos perceber aí. Agora, o número 7, eu falei tudo isso justamente para explicar um bocadinho o número 7, mas nós vamos explicar mais a respeito
desse número também, porque vai envolver uma série de outros elementos, outros eventos que vão estar se referindo ao número 7. Ora, outro aspecto no versículo 4, quando ele saúda aquelas 7 igrejas, ele diz: graça e paz seja convosco, da parte de, né, da parte daquele que é, que era e que há de vir. Esse aspecto aqui, daquele que era, daquele que é, que era e que há de vir, quer dizer, ele está saudando a partir do próprio Deus, ou do próprio Cristo. Por quê? Deus, na sua soberania, é aquele que é eterno. Mas, se você vai ao versículo 8, você vai ver que esses termos vão se repetir aí, no versículo 8. Quando o próprio Cristo, né, que nós entendemos que é o Cristo, ele diz: eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o que é, e o que era, e o que há de vir, o Todo-Poderoso, o Pantocrator. Então, não somente da parte do Pai, mas também da parte do Filho. Mas aqui diz: e da dos 7 espíritos que estão diante do trono. Então, você vai perceber algo muito interessante aqui. A presença da Trindade. A Trindade está presente aqui. O João, ele é o canal da Trindade. Ele diz: e da dos 7 espíritos que estão diante do seu trono. Outra vez a palavra 7 aparece, e a palavra agora espíritos, 7 espíritos. Esses 7 espíritos, na verdade, uma forma de entender facilmente estes 7 espíritos é o candelabro. Vocês já viram um candelabro? Sabem o que é um candelabro? Um candelabro hebreu? Já viram isso? O candelabro hebreu, ele é ele é composto por 7 candeeiros pequenos, ou, na verdade, depende do tamanho, né? São 7 lâmpadas, coisa que foi instituído por Deus. Veja só que coisa interessante. Quando nós chegarmos à liturgia celestial, nós vamos ter que nos amparar um pouco no tabernáculo. Então, é interessante também, quando nós estivermos estudando o capítulo 4 e 5 de Apocalipse, nós vamos estudar também em paralelo o tabernáculo. Por quê o tabernáculo do Antigo Testamento? Porque o tabernáculo do Antigo Testamento foi feito por ordem de Deus a Moisés e construído de acordo com aquilo que é o céu, de acordo com aquilo que é a realidade divina, a dimensão divina. Então, nesta dimensão divina, dentro do lugar santo, haviam três equipamentos, ou 3 elementos ali presentes antes do lugar santíssimo, antes do Santo dos Santos. Vocês se lembram que era a mesa da proposição, com os pães da proposição, era o altar do incenso e era o candelabro. E o candelabro, ele ali possuía uma significação muito importante para os judeus, coisa que a mesma, vamos pensar assim, no mesmo sentido, aparece aqui no Apocalipse, os 7 espíritos. Por quê? Porque o candelabro são 7 lâmpadas, não é? Quando você olha de frente, as 7 lâmpadas, elas são, na verdade, feitas, colocado ali o azeite, a palavra lâmpada é um símbolo do Espírito de Deus, e o azeite, o óleo, ele é, o óleo da unção, por exemplo, ele é simbolicamente também lembrado que tem a ver com o Espírito Santo, ou com o Espírito de Deus. Ora, quando você está com os 7,
não é? Os 7 castiçais, ou sete lâmpadas de frente, são 7, mas quando você coloca elas na lateral, é apenas um. Então, aquilo que é 7 é, ao mesmo tempo, um só. E isso tem a ver justamente com essa significação do que sejam os 7 Espíritos de Deus. Esses 7 Espíritos de Deus, eles também vão aparecer no capítulo 4, quando o versículo 5, aqui mais uma vez, é registrado. Quando João vê a adoração na dimensão celestial, o versículo 5 diz assim: do trono saíam relâmpagos. Percebam aí, versículo 5, capítulo 4 de Apocalipse. Diz assim: e do trono saíam relâmpagos e vozes de trovões, diante do trono ardia 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus. Quer dizer, as lâmpadas, os castiçais, o candelabro, de fato, são os Espíritos, o Espírito Santo de Deus. Então, nós vamos encontrar aqui a manifestação da Trindade. O Pai, que era, que é e que há de vir, o Filho, que era, que é e que há de vir, e o Espírito Santo, que está presente aqui da parte do próprio Deus. E João não está apenas a entregar esta revelação a essas igrejas, ele não é apenas um canal, mas o versículo 5, agora ele vai enfatizar quem é este Jesus Cristo. Versículo 5, vou pedir ao Edmundo para ler o versículo 5 para nós, capítulo 1, versículo 5 novamente. Para nós. 1:5. Ok. E da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. E então, aquele que nos ama. Aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Ok. Muito bem, muito bem. Agora, então, não somente da parte daquele que era e que há de vir, não apenas dos 7 Espíritos, mas da parte de Jesus Cristo. E aqui ele vai caracterizar, veja só, quem é este Jesus Cristo? Primeiro, é a fiel testemunha. Vejam que a palavra fiel testemunha aqui, ela tem um significado muito importante para nós. Por quê? A palavra testemunha, aqui, se você correr os seus olhos no original grego, a palavra é mártir. Mártir. Então, testemunha aqui não é apenas aquela pessoa que viu alguma coisa e testificou, mas a palavra é mártir. O que é um mártir? Mártir é aquele que morre por uma causa. Então, e essa mesma palavra, ela é usada em Atos 1:8. Você se lembra o que diz Atos 1:8? Quem que nos lembra o que quer dizer, o que está escrito em Atos 1:8? Pode falar aí, resumidamente. Você lembra? Qual é o... Podem falar aí. Se sobre o Espírito Santo? Recebereis... Sobre vós, Espírito Santo, sereis minhas testemunhas. Sereis minhas testemunhas desde Jerusalém até... Jerusalém, Samaria, Judéia e Samaria até os confins da terra. Muito bem, Keren. Então, mas a palavra ali também é testemunha, não é? Sereis minhas testemunhas. E é interessante também, a palavra testemunha ali nada mais é do que mártir. Só que, quando você vai aqui ao Apocalipse 1:5, o texto diz a fiel testemunha. O único fiel, a única testemunha fiel
que nós temos é o Senhor Jesus Cristo. Ele foi o único fiel. Ele foi até as últimas consequências com fidelidade total, plena, não é? Então, quando nós percebemos, é aquele que deu a sua vida, entregou a sua vida. Nós podemos ser testemunhas, mas todos nós somos testemunhas infiéis. Nós todos somos testemunhas defeituosas. É isso que nós queremos dizer. O texto está dizendo, não somente isso, mas ele está dizendo o primogênito dos mortos, o primeiro que morreu. Em que sentido é esse primogênito dos mortos? Muito interessante essa colocação aqui. Na verdade, aquele que foi o primogênito, mas também foi as primícias dos que morreram. Em que sentido? Porque foi ele o único que ressuscitou. Então, ele é um proeminente, o único que poderia morrer, mas também é o único que poderia ser ressuscitado. É interessante que o texto de 1 Coríntios, capítulo 15, ele nos diz aqui, se você quiser depois anotar, 1 Coríntios 15, versículo 20, o texto diz assim, 1 Coríntios 15, 20, mas agora Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem. A palavra dos que dormem aí é justamente dos que estão mortos, o primogênito dos que morreram, o primeiro a ser ressuscitado. E depois, então, a outra característica é o príncipe dos reis da terra. Essa palavra príncipe dos reis da terra tem a ver justamente, por exemplo, com o Salmo número 2. Se você vai ao Salmo número 2, você vai ver aqui que o Salmo número 2 é um salmo que fala a respeito do Deus e do seu Messias, que é justamente o próprio Messias, que é o próprio ungido, que é o próprio Senhor. E diz aqui, por que amotinam as gentes, capítulo 2 do Salmo, e os povos imaginam coisas vãs. Então, fala sobre esses reis da terra, e depois, então, o versículo 6 diz assim, é como se Deus estivesse a falar, o Pai estivesse a falar, eu ungi o meu rei sobre o meu santo monte Sião, e recitarei o decreto. O Senhor disse, tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Veja que esse capítulo 2 é um capítulo que fala sobre juízo. Ele não está falando sobre salvação, em primeiro lugar. Ele está falando sobre juízo. Por isso que o texto diz assim, pede-me, eu te darei as nações por herança e os confins da terra por tua possessão. Tu os esmigalharás, com uma vara de ferro os despedaçarás como um vaso de oleiro. O que nós percebemos é que o Apocalipse, aqui, quando João está a descrever quem é o Jesus Cristo, é o primeiro dos que viveram ou reviveram, é a fiel testemunha, é o príncipe dos reis da terra. E não só isso, versículo 5 diz, aquele que nos ama e no seu sangue nos lavou. Outro detalhe muito interessante aqui, que eu estava vendo a palavra lavar aqui. Na Bíblia que o Edmundo leu agora, ela traz, nos libertou, e a palavra é libertar mesmo. A palavra é libertar dos nossos pecados. Mas o versículo 6
nos mostra um pouco a respeito qual é o propósito. Ele não só nos ama, mas também nos liberta. Mas o versículo 6 diz, ele nos fez, perceba aí, ele nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. Vamos analisar agora essa palavra reis e sacerdotes, certo? Algumas traduções nos trazem a palavra nos fez reino, outras nos fez reis. E a palavra sacerdotes, reino e sacerdotes. Algumas pessoas, elas têm a ideia, por causa dessa tradução, às vezes uma tradução um pouco equivocada, mas a melhor palavra aí seria reino. Ele nos fez reino e sacerdotes. Reino em que sentido? De nós estarmos nesse reino, de vivermos nesse reino. Mas como viver neste reino? Não como reis, mas como sacerdotes. Você pode me dizer, ou você pode se lembrar qual é a função do sacerdote? Alguém se lembra qual é a função do sacerdote? Pode abra o microfone e diga qual a função do sacerdote no Antigo Testamento. Alguém se lembra? Intercessão pelo povo, o mediador. A intercessão era uma das funções, a mediação era uma das funções, mas orientação. Entregar o sacrifício. Entregar o sacrifício, intermediação e serviço. Qual a função sacerdotal básica? Serviço. Então, quando nós falamos em sacerdote, nós estamos a nos lembrar sobre serviço, intermediação, intercessão, mediação, orientação, ensino. Isso era a função do sacerdote. O sacerdote era aquele que servia no altar de Deus. Era ele que realizava os serviços. Essa é a função para o que nós seremos chamados na eternidade a fazer. Por isso que corram os seus olhos a Êxodo, capítulo 19. Êxodo, capítulo 19, vai nos dar aí um pouco dessa luz, para entendermos. Quando Deus chama Israel, através de Moisés, capítulo 19, versículo 4, versículo 5, melhor. Então, Êxodo 19, 5, eu peço que alguém possa ler, o Paulo, o Luz, Keren, Beatriz. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes o meu conserto, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. E o versículo 6, faz favor. E vós me sereis um reino sacerdotal e o povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Veja que na versão que o Paulo acabou de ler, ela expressa extremamente o que Apocalipse está a dizer. Está a dizer aí, e vós sereis, primeiro, vocês serão minha propriedade peculiar, serão eleitos. Sim. Depois, o versículo 6 diz, sereis um reino sacerdotal. Essa é a visão desde o início do Êxodo. E que não... Qual é a nossa função na eternidade? Um reino sacerdotal. Cristo nos libertou, nos salvou para nos tornar, fazer reino sacerdotal, de servos, de sacerdotes, pessoas que estarão servindo eternamente. Ora, esse é o objetivo nosso na nossa vida agora. Por exemplo,
qual é o objetivo nosso de adoração? Por exemplo, vamos lembrar de culto. O que é um culto? Culto é um serviço. Culto é um serviço que se presta ao Senhor. E esta é a visão de que nós estaremos na eternidade adorando ao Senhor. E essa adoração, ela precisa estar na nossa compreensão, na nossa vida. O que nós estamos a fazer aqui é uma prévia daquilo que nós vamos fazer na eternidade. Por isso que ele nos chama a um reino sacerdotal. O mesmo texto se repete em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Note aí o capítulo 2, versículo 9, que diz assim: vós, pelo contrário, vós sois raça eleita, sacerdócio real. Vocês se lembram desse versículo? Capítulo 2, versículo 9? 1 Pedro 2, 9. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, quer dizer, reino sacerdotal, olha aí, reino sacerdotal, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, qual é o nosso propósito na eternidade? Sacerdotes. Sacerdotes. Por quê? Porque ele foi a testemunha fiel, primogênito dentre os mortos, o príncipe dos reis da terra. Então, veja que essa concepção nossa de salvação, ela não pode ser desconectada. Por exemplo, essa ideia do eu estou salvo e glória a Deus e aleluia, e vamos tocando aqui a nossa vida. Quando, na verdade, o que nós estamos aqui a fazer é uma disciplina para que nós possamos fazê-lo de uma maneira mais concreta, mais verdadeira. Mas a alma, ela não perde a memória, a alma não perde a consciência. E nós vamos fazer, é claro, nossa realidade aqui agora é também de sacerdócio. Por isso que uma das principais doutrinas da Bíblia é o sacerdócio universal de todos os crentes. Quer dizer, nós estamos a servir, a adorar, o que nós fazemos num culto que hoje está totalmente fora. O que nós percebemos hoje é que as pessoas vão para o culto para assistir um culto. É um programa, o culto que nós estamos a vivenciar hoje nos nossos dias é um estilo de show, é muita cantoria, é coisa desse tipo, não é? E as pessoas dão um nome, já não dão mais o nome de culto, nem de adoração, mas dão um nome de show mesmo, não é? E isso não reflete o que é, de fato, a adoração. É o que nós vamos ver capítulo 4. Capítulo 4 é justamente a adoração eterna, incessante. E nós precisamos refinar e reconstruir o que seja adoração na nossa mente. Porque na nossa cabeça foi incutido de que, para ser culto, nós precisamos cantar, ter um palco, precisamos ter iluminação, há necessidade de microfone, há necessidade de uma série de elementos que você não vai perceber no Apocalipse. Por exemplo, vou dizer a vocês o que existe no Apocalipse de adoração. Não existe instrumento musical. Vocês perceberam que, na realidade, na dimensão eterna, não existe elemento musical. Não existe anjo tocando harpa.
aqui, não é? Não existe. Você não vê no capítulo 4, em momento algum, um instrumento dentro desse culto. Você não vai perceber, por exemplo, pessoas especialmente chamadas para cantar, não é? Vamos chamar o cantor A, o cantor B, a banda B. Você não tem isso. O Apocalipse, ele é um modelo pelo qual nós precisamos reaprender a adorar a Deus. Quem é o centro da adoração? É Jesus Cristo. Então, por que nós temos que estar no centro do culto? Por que nós temos que nos apresentar no culto? Por que nós temos que aparecer no culto? Se, simbolicamente, nós percebemos que eu estou a tratar de coisas aqui que nós, às vezes, nem percebemos, mas nós estamos a ver que a adoração hoje da igreja é uma adoração onde o homem está no centro. Se o homem não estiver no centro, as coisas não acontecem. E é justamente a função nossa não é de aparecer, não é de estar à frente, não é de estar aparecendo, sendo o centro. Se você perceber outra coisa, a função nossa é serviço, 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 serviço. Então, esse aspecto aqui, que eu queria trazer justamente esses aspectos bem de aplicação para nós. É claro que cada um de nós temos as nossas culturas, não é? Temos as culturas, temos os elementos que fazem parte da nossa realidade, da nossa vida, não é? Eu estou a falar desse aspecto eterno, e nós precisamos aprender a nos reportar a essa eternidade. Bom, aí vem o versículo 7 e 8, outro aspecto muito interessante, versículo 7, diz aqui, eis que vem com as nuvens, versículo 7, 1:7, e todo olho o verá. Esse aspecto aqui de todo olho o verá, até os mesmos que o traspassaram. Veja que esse texto, os mesmos que o traspassaram, tem a ver com uma profecia de Zacarias. Zacarias 12:10 vai justamente nos falar sobre isso. Zacarias 12:10 nos traz aqui a lembrança, e por incrível que pareça, está estampado na Bíblia dos judeus, só que eles não conseguem perceber esse messianismo que está aqui. Em Zacarias 12:10, versículo 9, por exemplo, ou versículo 8, se você quiser, depois pode ler com mais atenção em casa, mas diz aqui, e acontecerá naquele dia que procurarei destruir todas as nações que vierem contra Jerusalém, que vieram. E sobre a casa de Davi, olha a casa de Davi, quem é o filho de Davi? É o próprio Messias, Cristo. E sobre os habitantes de Jerusalém, derramarei o meu espírito de graça e de súplicas, e olharão para mim, a quem traspassaram, e o prantearão como quem pranteia por um filho único, e chorarão amargamente por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. Veja que a lamentação aqui, veja que interessante, aqui diz assim, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, no Apocalipse. E é justamente porque há o juízo. O Apocalipse, ele é um livro que nos fala sobre consolo, mas que nos fala sobre juízo. E todo olho o verá, todos os que o traspassaram. Interessante aqui a palavra é que todo olho o verá, seja dos mortos ou seja dos vivos. Seja dos que forem
Por isso que a gente diz que a alma vê, não é? Nós não estamos ainda falando de ressurreição do corpo aqui. Nós estamos falando das almas que veem. Veja que a alma é esse elemento que percebe, que vê. Interessante aqui, versículo 7. E então ele fecha o versículo 8, com o versículo 8, dizendo: e quem está a dizer essas coisas não é João, mas é o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. É o que era, o que é e o que há de vir. O Pantocrator. Essa palavra Pantocrator, ela deve ficar na nossa mente, que é o Todo-Poderoso. Porque é justamente esse Pantocrator, o Todo-Poderoso, que vai iniciar o seu processo de juízo.